Shalom! Sejam bem-vindos a mais um Maná de Deus. Olá, essa é sua casa. Então eu quero te convidar para daqui a alguns minutos, né? Eu quero que você fique ligado, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Hoje o programa está bem recheado com perguntas e logo no final estaremos orando pela tua vida. Mas desde já eu quero agradecer a Deus pelas palavras de carinho, de solidariedade, essa iniciativa desse programa de falar da palavra do Reino de Deus, já que nós entendemos que temos que pregá-la ainda mais nesses tempos, né? Então, eu quero muito tomar um pouco do seu tempo aí emprestado. Sei que é um investimento que você está fazendo. Eu quero ser um canal de Deus para a tua vida. Amém? Então, esses minutos, esses 40 minutos, talvez uma hora, eu tenho certeza que vai acrescentar muito mais na sua vida, tá? Esse é o maná de Deus, feito para a glória do Senhor, que ela repouse sobre a tua vida e sobre a tua família, ok? Hoje vamos começar com perguntas, né? A gente sempre recebe perguntas das pessoas, dos ouvintes, telespectadores, pessoas que nos assistem. Aonde eu vou, onde eu estou, sempre tem perguntas, dúvidas a serem tiradas, e esse espaço que nós vamos trazer agora é exclusivamente para isso, para tirar dúvidas a respeito da palavra da Bíblia, né? Da palavra de Deus, tá bom? Se você tem interesse em mandar alguma pergunta para nós aqui, vai aparecer um telefonezinho aqui embaixo, né? Dizendo qual é o lugar, o zap, né? Que você vai falar pedindo esse esclarecimento. Se você quiser colocar nome, coloca, se não, só faz a pergunta e a gente aqui se encarrega de colocá-la aqui no programa e responder. Tá bom? Mas é bom você colocar seu nome, de onde você está falando, para a gente mandar um abraço para você e para todas as pessoas da região que você reside aí, que assiste esse programa. Tá certo? Vamos lá então? Pergunte ao bispo. Vamos então para a primeira pergunta. Está aqui comigo o Eduardo e ele vai fazer as perguntas, se tem um nome das pessoas que fizeram, e eu vou respondendo, se puder, tá? Olá a todos. Vamos para a primeira pergunta, que veio da Daniele, tá bom? Ela respondeu lá na caixinha do Instagram, que você pode também estar deixando sua pergunta na caixinha do Instagram. É só você digitar no Instagram BP Fábio Oliveira, tá certo? Tá aparecendo aí na tela para vocês. E a pergunta é a seguinte: o que se refere ao texto que está escrito em Isaías 1, versículo 19? Amém. Então vamos entender o que é que diz o texto, palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 19. Está escrito assim, ó: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Bom, antes de responder o versículo 19 diretamente, eu preciso de um pequeno pano de fundo para a gente entender esse versículo, já que nós não podemos, é muito perigoso quando a gente pega um versículo somente e tem uma definição ampla do que diz o versículo sem estudar o capítulo, sem estudar, enfim, todo o arredor, né? Os capítulos, o texto, enfim, às vezes inclusive tem que ler em outros livros a resposta sobre o versículo. Não é o caso desse. Lendo Isaías e lendo principalmente o Antigo Testamento, nós entendemos que Deus escolheu Israel como a nação eleita, a nação pela qual Ele estaria sempre diante dela para salvar, para trazer o bem para esta nação. Mas durante o Antigo Testamento o que a gente percebe é que Israel, toda vez que estava vivendo em abundância, ela dava as costas para Deus, né? E passava a viver em prol somente dos seus próprios êxitos e planos, sempre focado em questões pessoais. Há muitos, inclusive, a Bíblia diz que eles adoravam outros deuses,
Então, essa atitude de Israel fazia com que ela sofresse, ela caía na mão dos inimigos, era assolada pelos inimigos. Quando ela clamava a Deus, Deus levantava um libertador. Isso acontece desde Êxodo, através da vida de Moisés, e aí, por sequência, entre o livro de Juízes, ele levantando libertadores, até que chega o livro dos profetas maiores, onde eles anunciam que haveria sobre a nação de Israel um juízo, e ao mesmo tempo uma graça, uma misericórdia de Deus revelada. Ali eles já anunciavam a Jesus Cristo. Falando isso, o capítulo 1 diz exatamente isso. O texto começa com uma exortação clara ao povo de Israel, onde Deus invoca o profeta para dizer a eles que eles são rebeldes, que eles não ouvem a voz do Senhor. Você pode ver isso no começo do texto, inclusive Deus reclama através do profeta sobre os sacrifícios que são feitos, que não condizem com o que Deus se agrada, e que eles, muitos deles usavam isso como um pretexto para dizer que adoravam a Deus, mas suas vidas não eram voltadas para Deus. E aí Deus faz um convite. Aliás, se você olhar bem, o livro de Isaías, ele se parece muito com a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Os primeiros livros da Bíblia, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é exatamente falando sobre isso, de como o homem é pecador, de como o homem se inclina para o pecado, de como o homem se afasta de Deus, de que a natureza humana não quer Deus. No Novo Testamento, é um convite ao homem para que ele se volte para Deus, que Deus tem uma graça sobre ele. Então, quando você vai ver Isaías, você vai ver isso. Boa parte do livro de Isaías é falando sobre a rebeldia de Israel, e a outra parte anuncia o Messias, o Jesus Cristo, aquele que viria trazer uma graça redentora sobre todos. Então, quando chega nessa parte do versículo 19, o profeta diz o seguinte: Deus convoca a nação de Israel e coloca um atenuante em todo esse pecado, em todo esse desvio moral. Se quiserdes e obedecerdes, comerão o melhor desta terra. Então Deus deixa claro, eu quero dar a vocês o melhor. Então essa ideia de que muitos têm de que o povo se afastava, o povo se rebelava, o povo não estava nem aí para Deus e Deus os castigava. Não, os atributos do homem, quando eles se voltam para si mesmo, o resultado é esse. Então Deus está dizendo aqui: se vocês se voltarem para mim, se vocês voltarem a me ouvir, me obedecer, eu vou cumprir o que sempre disse que ia fazer. Eu vou dar a vocês o melhor desta terra. Amém? Um abraço, um cheiro. Dani, foi bom receber essa pergunta, viu? Deus te abençoe. Vamos para a próxima? Vamos lá. A próxima pergunta é bem interessante também. É a seguinte: em relação ao perdão, como sabemos se perdoamos? E como a gente pode liberar a pessoa desse processo de perdão? Bom, é importante dizer a vocês que é impossível crer em Jesus Cristo, é impossível andar com Ele sem perdão. Por quê? Porque o centro do Evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é perdão. Na cruz do Calvário, a grande mensagem que foi dada a nós, todos nós, foi o perdão de Deus, Pai, através do seu Filho. Porque Ele deu o seu único Filho, Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho dele, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus perdoa a humanidade justamente por tudo aquilo que eu acabei de dizer da pergunta anterior. Lembra que Israel insistia em viver seus próprios caminhos, se desviava de Deus, adorava outros deuses? Então, Deus resolve perdoar todos que se voltem para o seu Filho em arrependimento são perdoados por Cristo. Então, o perdão, o que eu aprendo aqui é que o perdão não é uma opção.
Nós não optamos em perdoar. O perdão é um mandamento. A partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, a partir do momento que eu creio que Ele é meu Senhor e meu Salvador, e eu me arrependi dos meus pecados, isso é um processo todo de Deus em nós, do Espírito Santo, automaticamente entra na minha vida a necessidade de entender o perdão. Então eu preciso perdoar. Talvez o problema seja, mas eu lembro. Não tem problema. Perdoar não quer dizer ter amnésia. Perdoar não é, quando eu esqueci eu perdoo. Não. Você vai pedir perdão e vai continuar lembrando. Quanto a dor é intensa, quanto menos intensa ela for, aí está a certeza de que você perdoou. Porque você não vai esquecer a afronta, você não vai esquecer o que foi feito contra você. Jesus, quando perdoa na cruz o que nós fizemos contra Ele, Ele não esqueceu, mas Ele perdoou e Ele nos ama. Então, a primeira coisa, a segunda coisa que eu aprendo sobre perdão é que, primeiro é um mandamento, segundo são renúncias. Eu preciso renunciar para perdoar, ou seja, eu não ganho perdoando. Inicialmente eu perco, depois é que eu vou ganhar. Mas inicialmente é uma perda. Perdão é aquele que está disposto a perder. Eu acho um texto interessante que é uma analogia do que eu estou falando, que é o texto de Salomão, né? A mulher chega com um filho, com outra mulher, elas dizem a Salomão que por causa da fome que era assolada naquele tempo, uma mata seu filho, com permissão da outra, cozinham, as duas comem, e que ponto. Depois sobrou um filho, na hora de fazer a mesma coisa com outro filho, a mãe não aceita. Só que o texto diz que a outra trocou o bebê para ficar, e ela chega diante de Salomão, e Salomão diz, não, eu resolvo isso aqui facilmente eu resolvo isso. Pega uma espada ali, corta a criança no meio, dá uma parte para uma parte para outra. E a Bíblia diz que quando ele vai fazer isso, a mãe verdadeira, a mãe que perdeu o filho porque a outra trocou, levanta e fala, não, meu rei, pode dar a criança para ela. É melhor ver meu filho vivo longe de mim do que morto em meus braços. Nossa, isso é perdão, irmão. E o Salomão diz, esse filho é seu, mãe, não é dela não. Então ela perde primeiro para depois ganhar. Salomão, vem, entrega o filho para ela, esse filho é seu, não é dela não. Então perdão é essa certeza que eu tenho de que é muito difícil para mim, muito complicado, mas é o que o meu mestre mandou, é o que o meu Senhor me ordenou. Então eu não tenho que questionar, porque cada questionamento meu torna-se um egoísmo da minha parte, uma resistência ao perdão que eu recebi do meu Pai através de Jesus na cruz. Então devemos perdoar sempre, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima? Vamos lá para a próxima pergunta. Essa quem mandou foi o nosso querido pastor Eduardo. Quero mandar até um abraço especial para ele. Abraço para Du aí, Cruz das Almas. Isso aí. Olha só, a pergunta dele foi a seguinte: qual é a sua visão em relação à hipergraça? Primeiro, meu pai, me explique o que é essa hipergraça. Pronto, inclusive deixa eu falar porque eu chamei ele de Du, né? Du é porque é meu discípulo, tá? Então, Du é a forma carinhosa que eu chamo, ele sabe disso, mas quero agradecer ao pastor Eduardo, à pastora Alessandra em Cruz das Almas, ao povo deles, que é um povo maravilhoso, impossível não amar esse povo. Então, mandar um abraço e agradecer pela pergunta, né? Hipergraça, nossa, a gente está entrando em discussões hoje que eu lembro muito do texto de Tito, né? Tito diz a carta de Paulo a seu discípulo, a seu filho Tito, que haveriam fábulas nos últimos tempos, né? E como tem se levantado fábula, né? A hipergraça, ela é criada a partir do texto de Romanos 5, versículo 20, que diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eles dizem o seguinte, que a graça ela é tão graça, mas tão graça, que ela é hiper. O que quer dizer isso? Bom, você aceitou Jesus Cristo e se arrependeu dos seus pecados. Automaticamente veio sobre você a hipergraça. Que quer dizer o quê? Você foi perdoado.
Ou seja, a partir daí, outras coisas, né? Seu nome foi escrito no livro da vida, e a ideia que esse povo tem é que Jesus não está com uma borracha apagando toda hora teu nome que você peca. E aí parece uma coisa interessante, mas se nós levarmos em consideração que a hipergraça existe, tá? Depois eu vou dizer o que o texto realmente quer dizer. Se levarmos em consideração que a hipergraça existe, então não existe mais o pecado. Não existe mais o pecado. Porque o texto lá em João, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira, mundo é cosmos, não é sistema, porque quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, ali é sistema, não é o mundo, o cosmos é Deus. Deus amou o cosmos de tal maneira, a humanidade de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê quem no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna, ok? Nós não podemos desvincular a graça de Jesus. Não. A graça é Jesus Cristo, que é uma pessoa. Então não é uma questão minha particular nem sua, nem a capacidade que a gente tem de se santificar, de abandonar o pecado, de fazer o que é certo. Na verdade, se formos ler as Escrituras, não tem nada que a gente possa fazer para se salvar, irmão. E, em outras ideias é a seguinte: por melhor que você viva a sua vida, eu e você somos dignos de ir para o inferno. Nossa sentença é eterna no inferno, tá? Não tem nada que você possa fazer, nem eu, de bom, para mudar isso. Pessoalmente falando, somos sentenciados à perdição para sempre. Em Cristo Jesus, ali sim, a graça do Pai nos foi derramada, que é o quê? Um perdão, que não tem a ver com merecimento. Eu mereço ir para o inferno, mas por causa da graça de Jesus Cristo, eu vou ser sentenciado à vida eterna. Não por meus méritos, não porque eu faço tudo certinho, mas porque Jesus morreu na cruz e me salvou. Ponto. Tá? Isso quer dizer que se eu levasse em consideração de que a hipergraça por si só já me isenta de qualquer condenação, eu estou relativizando o pecado. Então ninguém peca mais. Então a pessoa que adultera, não, ela não adulterou, é porque no dia ela brigou com o esposo, o homem brigou com a esposa, o pai dele fazia isso, ele fez também. O cara que rouba hoje, não é ladrão, ele fez isso porque precisava alimentar a família, ou então ele teve um desvio de conduta porque foi fruto da amizade que ele teve quando era pequeno. Não existe pecado mais. Vamos pregar então que acabou o pecado. Porque essa é a ideia que a hipergraça dá, de que não existe pecado. O que não é verdade. Existe pecado, a gente peca, tá? Mas a Bíblia diz que existe um advogado justo e fiel. Quando nós nos voltamos para ele e reconhecemos o nosso pecado, ele nos perdoa de todos os pecados. Aí é diferente. E relacionando-se ao texto, o texto diz, onde houve o pecado, superabundou a graça de Deus. O texto está dizendo que o pecado é avassalador, que o pecado não é qualquer bobagemzinha, não. Que o pecado nos atinge por completo. Então não é coisinha pequena. Mas o texto está dizendo que quando vem a graça, ela é muito maior que o pecado. É uma referência ao pecado. Ela é muito maior do que qualquer pecado, é a graça de Deus. Então, a hipergraça não é um termo separado da graça. A graça é a graça, e ela por si só já é enorme. Tá certo? Tá bom? Cheiro para todos. Bom saber que vocês estão nos assistindo, tá bom? Cheiro. Vamos para a próxima, a última de hoje? Essa agora é uma dúvida, né, que eu tenho, e aí eu quero fazer essa pergunta aqui. Vamos lá. É até referente ao perdão, né? Que o senhor já citou aqui. Certo. Em relação ao perdão, Sim. Como é que eu posso me livrar por completo? Sabe, me perdoar livrar aquela do que? pessoa. Eu entendo, acho que do peso, Do né? peso, é do peso. Peso que fica, né? Aquele sentimento, exatamente. Né? Enquanto você que está me assistindo aqui mandou essa pergunta, enquanto você não se sentir perdoado por Jesus, esse peso vai continuar.
Esse peso que você se refere tem a ver com você mesmo. E às vezes esse peso é uma culpa, né? Uma culpa que a pessoa carrega por ter permitido aquilo, uma culpa que a pessoa carrega por ter acreditado tanto, por ter aceitado tanto, por ter participado ou por ter vivido uma situação. Então fica aquele peso na pessoa. Sentimento de culpa. Permita que o amor do Senhor Jesus entre no seu coração. Tome conta de você. Se sinta perdoada por Jesus. Mesmo você recebendo a afronta, mesmo que fizeram com você, partiu de alguém, não houve dano, não houve lesão, não houve atividade ou ação sua contra ninguém. Mesmo assim, é importante se sentir perdoado por Deus. Para quê? Para que você libere dentro de você toda a culpa falsa que está aí permeando a tua mente. Então, receba essa graça sobre a sua vida, receba esse perdão de Deus, se descarregue desse peso todo, siga em frente, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Obrigado pelas perguntas, que bom receber essas perguntas aqui, eu estou aguardando já as próximas, o próximo programa, ok? Cheiro para todos, obrigado por participar desse quadro, tá bom? Agora vamos para a palavra do dia, né? Essa palavra que eu quero lançar como uma semente em teu coração. Então vamos ouvi-la? O texto que eu quero falar com você está em João 5, a partir do versículo 2. Eu vou primeiro falar o texto, depois eu vou dizer o que Deus tocou em meu coração para falar contigo, tá bom? Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse: qualificação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era um sábado. O texto traz uma situação bem particular, única no Novo Testamento, que é a ideia de uma outra ação que não seja a do Pai em Jesus Cristo, uma outra ação sobrenatural. Você não vai ver no Novo Testamento nenhuma parte assim. Ou seja, que havia outra pessoa que curava, que havia outro homem ali que tocava as pessoas. Não, você não vai ver. Esse texto vai trazer algo sobrenatural que havia em determinada época do ano, algo que chamava a atenção de todas as pessoas, que um anjo descia em um tanque, movia as águas e o primeiro a entrar nesse tanque era curado. Eu não quero aqui entrar em debates se esse tanque era real, se isso era verídico. Isso é outra conversa. A ideia que eu quero trazer aqui é que o homem, todos nós sempre estamos à procura de algo sobrenatural que resolva nossos problemas. Isso eu posso garantir. Ou seja, cada um de nós temos a expectativa de um tanque desse na vida. Então, muitas vezes acontecem situações que nos acometem, e é normal, que nos deixam paralisados. Outros deixam outro cego, já outro fica impossibilitado. Então, cada um de nós passamos por dificuldades que nos prendem e nós sempre projetamos algo sobrenatural que venha e resolva a situação. Esse homem olhava para um tanque, 38 anos olhando ali pertinho dele a possibilidade de curá-lo. Eu não sei para onde você tem olhado, mas eu percebo às vezes que nós projetamos nossa esperança em alguém, em algumas situações, em ocasiões,
E ficamos ali aguardando que isso aconteça, cheio de esperanças, e às vezes não acontece. Não acontece do nosso jeito, isso nos frustra, isso nos tira a fé, isso cria um desânimo em nós, porque nós acreditávamos que isso fosse possível. Eu não sei quanto tempo você tem com essa expectativa. Esse homem teve 38 anos. Em 38 anos ele fixou a mente dele, o olhar dele, em um ponto que parecia tão perto, mas que aos poucos foi ficando longe demais. Eu tenho uma preocupação muito grande quando nós projetamos o nosso coração em alguma coisa que não seja Jesus. Eu sei que Jesus pode usar pessoas, sei que Jesus pode usar qualquer um que Ele queira, até um estrangeiro, para te ajudar, mas isso parte do princípio de quando eu projeto o meu olhar nele e não em outras coisas. Nós precisamos entender que nosso olhar, nossa esperança, nosso coração, nosso ânimo está todo projetado em uma única pessoa. Esse homem projetou num tanque e ele acreditava que um anjo descia ali e movia as águas. Não tenho problema nenhum com anjo, eu acredito em anjo, mas hoje eu tenho um Senhor Jesus Cristo, tá? E Ele está pessoalmente conosco. Está aqui, agora, pela fé, comigo, com você que está aí me ouvindo. Não para de tirar, tira esse olho desse lugar, tira esse olho desse tanque, tira esse olho desse sobrenatural que você tanto quer, e fica ligado em espírito, porque Jesus já está com você. Esse homem ficava ali esperando, e ele, 38 anos, via alguém entrar na frente dele, e ele nunca entrou. Quando é que chega a minha vez? Quando é que a fila vai andar e eu vou ser o escolhido? Quando? Parece que nunca chega esse dia. E nesse dia, 38 anos ali, ele fixado olhando para o tanque. Alguém entrou e ele não entrou de novo. E de repente, Jesus aparece ao lado dele. E a Bíblia deixa claro. Amo os detalhes dos milagres que tem na Bíblia, né? A Bíblia deixa claro que Jesus viu deitado e sabia que ele tinha tempo ali. Jesus sabia que ele estava ali há muitos anos. Jesus sabe que você está passando por isso. Jesus sabe o que você tem sentido. Jesus sabe a sua dor. Jesus sabe os seus dilemas, suas dificuldades. Ele sabe, meu irmão. Para de ficar ouvindo outras vozes, acreditando que Deus não está nem para você, que Jesus não está nem para você. Ele te conhece, Ele sabe tudo ao teu respeito. A Bíblia diz, Ele sabia que o homem estava enfermo, estava ali há muito tempo. E Ele se aproxima do homem e faz só uma pergunta, só uma. Você quer ficar curado? E para lhe provar de que o homem estava tão focado no tanque, ele olha para Jesus e ao invés de dizer o que ele precisava, eu quero ficar sã. Não. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, não tem homem nenhum aqui que quando me vê desse jeito, me pegue e ponha no tanque. Não tem ninguém, bispo, que vem aqui em casa perguntar como é que está a minha situação. Não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que ore por mim, não tem ninguém que me estenda a mão, não tem ninguém que me dê oportunidade. Não foi isso que Jesus perguntou para ele, não foi. E não é isso que Deus está te perguntando. Quem é que te abandonou, quem é que te deixou, quem é que não te deu oportunidade, quem te causou mal, quem te abusou, não é isso. Ele está com você agora perguntando assim, quer ficar são? Quer? Tira o olho do tanque. Bota o olho nele. É isso que a gente tem que fazer. Tirar o olho de coisas que nos tira o olho de Cristo. Olha para ele. Ele está fazendo uma pergunta tão simples. Sabe qual é o grande problema às vezes para algum do Evangelho? É porque o Evangelho é tão simples, mas tão simples, que a gente não acredita, não aceita. A gente não aceita que o Evangelho é simples. Então a gente quer encher o Evangelho de fatores, de ações que Deus nunca pediu, nunca na palavra dele.
Jesus é simples. Você quer o quê, meu querido? Me diga o que é que você quer. E ao invés de ele ser rápido, eu quero andar, eu quero sair dessa situação, eu quero parar de viver assim, eu quero deixar de ser um devedor o tempo todo, eu quero deixar de ter prejuízo, eu quero parar de casar e não dar certo, eu quero parar de ser rejeitado, eu quero parar de ser mal visto. Não, a gente não vai logo direto para o assunto. Fulano, ciclano, bertano, projeta lá na adiante. Você quer o quê? O que você quer? Chegou o momento. Eu quero ficação. Ele não disse isso. E é tão verdade que Jesus chega no versículo 8 e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe o que Jesus está dizendo? Para de olhar para as circunstâncias, para de projetar a tua esperança em coisas e ocasiões. Levanta aí do teu lugar e vai caminhando aí, que tua bênção vai te alcançar quando você levantar e andar. Levanta. Ele não ajudou o homem a levantar, não. Ele deu um comando. Ele não botou a mão e apoiou e vem cá que eu vou te ajudar, não. Ele disse: levanta, é um comando. Então Deus está te dando um comando através dessa palavra agora, através do seu Filho Jesus Cristo, que está aí com você. Levanta. Levanta. Levanta e vai em frente. Caminhe. Sai do canto da vida, levanta e vai em frente. Que a Bíblia diz que esse homem ficou são. Ficou são porque olhou e ouviu a Jesus, tomou o leito dele e começou a andar. Não tem na Bíblia o que aconteceu com todos que viram isso, mas eu imagino aquele homem pegando aquele leito, aquela cama que ele deitava, enfermo, 38 anos, jogando nas costas e saindo andando em meio àquela multidão, todo mundo atônito. E ali eu aprendo a lição linda de quando a gente se permite ouvir a Cristo, a gente começa a fazer coisas que não atribuem só a nós. Quem está ao redor também é tocado. Naquele dia, quando aquele homem começou a andar, o tanque parou de ser a atração principal, ninguém nem mais olhava para o anjo que descia, se é que anjo descia. As pessoas olharam para o homem. Aquele homem que vivia lá 38 anos sem ter o que fazer, para onde ir, andando no meio, e o olhar de todo mundo se voltou para aquele homem. Já parou para pensar nisso? Já parou o quanto será poderoso, sobrenatural, quando você ouvir Jesus Cristo levantar e começar a andar? Nossa, será espetacular. Será maravilhoso. E é isso que esta palavra quer trazer para você neste tempo. É hora de se voltar para Cristo. É hora de ser renovado por Ele. É hora de se permitir ser tocado para que verdadeiramente a gente seja sarado. Não há cura em nada neste mundo, que há ilusão. Aquele dinheiro que você tanto quer pode chegar e você continuar enfermo. Aquele casamento que você tanto deseja pode vir e você ter uma crise grande e não servir. Aquele filho que você tanto deseja pode chegar e pode ser bom, mas não vai preencher o vazio. Só tem uma pessoa que pode nos sarar. O nome dela, Jesus Cristo. E Ele está aqui, neste tempo, neste momento, aí contigo, perguntando só isso. O que é que você quer? Você quer o quê? Quer ficação? Olha para mim, ouve a minha voz e tua vida vai mudar. Porque esta palavra tem um efeito sobre a tua vida. Eu libero essa palavra no teu coração. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, esta pessoa que está me ouvindo, essa pessoa que estava paralisada, com dificuldades na vida, em várias áreas, que esta palavra acerte o alvo, Senhor. Que a tua voz venha sobre ela, com a mesma voz de Jesus sobre aquele homem, que ela ouça a voz do Senhor agora, que a partir de agora ela se levante,
Se levante e volte a caminhar na vida. Se levante e erga a cabeça e siga em frente, porque grandes obras Deus fará na vida desta pessoa. Eu libero essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, chegamos ao fim do nosso programa Maná de Deus e eu quero te convidar a não só ouvir essa mensagem, como também compartilhá-la. Deus vai com certeza tocar em teu coração de alguma pessoa que está precisando ouvir essa mensagem, está precisando conhecer essa ferramenta do reino de Deus que veio sobre nós, a permissão do Senhor para abençoar a tua vida e a vida daqueles que Deus vai te usar, viu? Pega esse leito aí agora, essa palavra, e sai caminhando com ela, compartilha que muitos outros também vão receber. Deus abençoe a tua vida, muito obrigado por você participar, por ouvir, e que o Senhor Jesus continue nos abençoando pela graça dele em nossas vidas. Até o próximo programa. Não esqueça, se inscreva no nosso Pod Prosa. Esse programa faz parte do podcast Pod Prosa. Se inscreva no nosso canal no YouTube e coloca lá, clica no sininho, segue a gente e muitas coisas Deus ainda fará para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Fica com Deus. Shalom.